Quantas vezes tu já te sentiu em dúvida na hora de falar eu em espanhol? Será que é yo, yo, jo ou jo? Ai, meu Deus, eu não sei, já me corrigiram tantas vezes, Beta, qual é o certo? Baby, tudo vai depender do acento que tu escolher, mas fica aí que agora eu vou te explicar, dale? Meus queridos, bem-vindos a mais um Beta Opina, que na verdade, embora tenha a minha opinião aqui, é muito mais um vídeo informativo e de noções de linguística e de identidade do que qualquer outra coisa, certo? Mas então, presta bem atenção. Quando a gente aprende a estudar espanhol, os nossos professores normalmente nos dizem o quê? Qual vai ser o acento, qual vai ser o sotaque que tu vai escolher? Por quê? Porque isso vai influenciar muitas vezes a forma, não somente muitas vezes, mas isso vai influenciar a forma como tu vai escolher a tua pronúncia. É exatamente isso. Em espanhol, tu tem 4 tipos de pronúncias para eu, que seria o yo, ou jo, ou xo, ou jo. Tudo vai depender do quê? Do teu acento. Por exemplo, digamos que tu queira falar o espanhol da Espanha. Dentro da própria Espanha, tu pode falar yo ou jo. Na Espanha também tem mais 5 idiomas. No total, na Espanha, tu tem 6 idiomas cooficiais ou oficiais. Espanhol, castelhano, galego, catalão, valenciano, basco e aranês. Então, assim, dentro da Espanha, além de ter o espanhol com as suas variedades, também tem mais 5 idiomas. Ai, Beta, mas eu quero falar o espanhol mexicano. No México, além de ter uma variedade linguística gigantesca, também existem mais de 60 idiomas cooficiais. Vocês têm noção disso? Tipo assim, que a galera fala, assim. Então, é muito importante que a gente entenda que mesmo que a gente escolha, tá, eu quero falar como espanhol da Espanha, eu quero falar como espanhol mexicano. A gente nunca vai falar como um madrilenho, a gente nunca vai falar como um mexicano, mas a gente se apega a características da pronúncia daquela região, por exemplo, ou daquela comunidade linguística. Assim como se eu fosse pensar no espanhol da Argentina e do Uruguai, o espanhol rioplatense, as pessoas falam chama Roberta, mas dentro da própria Argentina tem gente que fala jo, não xô. Ai, é a mesma coisa. Não, gente, não é a mesma coisa. Tipo assim, existe porta e porta e porta. Tipo assim, todos significam uma portinha, mas o jeito que tu fala porta é diferente do jeito que alguém fala porta ou porta. Então, assim, não é a mesma coisa, tem a ver com identidade, a forma como as comunidades falam tem a ver com o que elas são, com a colonização, com as línguas que já existiam lá. Então, não é simplesmente uma forma de falar. Quando a gente decide um acento, a gente também vai de acordo com o acento que a gente mais se identifica, porque os falantes, eles estão lá falando, mas eles são o resultado de um histórico linguístico que eles estão falando o espanhol atual, digamos, do México, certo? Mas se eu quiser falar, por exemplo, na Bolívia eles falam normalmente yo, mas também falam muito jo. No interior da Bolívia eles falam um yo e falam, por exemplo, yo me llamo. Quem fala llamo? Alguns espanhóis continuam falando o llamo, certo? O la doble L com som de LH. Mas também existe algumas comunidades na Bolívia que falam um llamo. Ou seja, não existe uma língua pura. Eu falo, por exemplo, chama Roberta. O meu acento é o acento rioplatense, que daí pega aquela comunidade de Montevidéu, de Buenos Aires e etc. Mas eu tranquilamente, é isso que tu tem que entender, eu tranquilamente me comunico com qualquer falante, né, de espanhol nativo dos 21 países, independentemente se eu fale ou não o acento dele. E é esse o ponto, a questão, tu tem que conhecer as diferentes formas de falar xô, ou yo, ou jo, ou jo, e respeitar. Porque quando tu segue, daí é importante tu escolher um acento. Quando tu segue uma regularidade na tua fala, tu desenvolve uma consciência linguística. E essa regularidade na tua fala também faz com que tu consiga
te virar, consiga identificar diferentes acentos, diferentes sotaques que muitas vezes talvez tu nunca tenha tido acesso e tu teve naquela circunstância. Entendeu? Resumindo, não tem a forma mais certa ou mais errada de falar eu em espanhol. Não existe isso de certo ou errado, porque se tu disser que existe uma forma certa ou uma forma errada, tu tá dizendo, bom, aquelas pessoas que falam desse jeito, elas que estão certas. As outras que falam de outro jeito, elas estão erradas, mesmo que sejam nativos da língua. Tipo, what? Como assim, pelo amor da deusa? Vocês estão me entendendo? Então, assim, independentemente do acento que tu escolha, da forma que tu fale, yo, yo, ou jo, o espanhol é uma língua plural, que é falada em 21 países oficialmente. Tem mais falantes nativos de espanhol nos Estados Unidos do que na Espanha, por exemplo. Então, assim, poderia dizer quase 22 países, mas de qualquer maneira, meus queridos, o importante é que vocês escolham um acento, que vocês se identifiquem e que vocês sigam. Mas quando vocês tiverem oportunidade de vivenciar outro acento, não deixem de vivenciar. A coisa mais incrível de aprender uma língua, a coisa mais incrível de aprender espanhol é entender que todas as pessoas são diferentes e por esse motivo existem tantos acentos, e quando tu tem pessoas que falam do mesmo jeito, aquelas pessoas, elas se identificam entre si porque aquilo também é um reflexo da identidade delas, dale? Bueno, mis amores, es eso. Não importa o acento que tu escolhe, o importante é tu falar espanhol sem nenhum preconceito. Um beijo e nos vemos.